Muito bem, muito bem. Bom dia mais uma vez, graça e paz, bem-vindos. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus. Que a paz e a graça desse Deus maravilhoso esteja com cada um de vocês. Hoje é quarta-feira, 26 de março. Estamos nos aproximando do final do mês de março. O primeiro trimestre está indo embora. Mais alguns dias estaremos iniciando mais um trimestre no mês de abril. É uma alegria, uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Eu quero convidar minha irmã Rita Naide. Rita Naide, bom dia, Rita. Abra seu áudio, Rita. Dia, bom dia, bom dia, Bom bom dia, dia. minha irmã em Tá ouvindo? Cristo. Estamos ouvindo muito bem. Você está me ouvindo bem? Está com sono? Sim. Desperta esse sono aí, viu? Não, tá certo. A- Hum, Romanos, capítulo desse que devemos despertar do sono, pois é chegada a hora da volta do Senhor Jesus. Se aproxima a vossa redenção. Despertai do sono, povo santo. Rita, é uma alegria ter você conosco aqui, viu, Ritinha? Eu quero convidar você para nos apresentar a Deus nesse momento de oração, pode ser? pode ser. Ore conosco. Santo e eterno Deus, Pai bendito, nesse momento estamos nós. Estamos aqui, Senhor, nos apresentando a Ti agora, te pedindo a- que o Senhor fique conosco durante este dia. Que as Tuas misericórdias se renovem sobre nossa vida. Esse dia seja para nós um dia de bênção. O Espírito Santo esteja conosco. Abençoa todos que estão aqui nesse momento, acordado, seja com aqueles que ainda vão chegar, que estão se acordando, mas que tudo, Pai, esteja sendo feito por teu, assim, dentro da tua vontade. Nos ajuda a cada dia, nos dá orientação e sabedoria dos altos céus. Fica conosco, que o Espírito Santo venha mais uma vez nos despertar, para que assim nós possamos passar um dia abençoado, um dia protegida. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Abençoe o irmão Mário nesse momento e os demais que vão por aqui abrir a tua palavra, trazer alguma, apresentar assim, Senhor, o programa da Madrugada com Deus. Porque nós sabemos que aqui é uma igreja viva, uma igreja invisível, e onde todo mundo está aqui para buscar o melhor, que é buscar a presença do Espírito Santo sobre nós. Recebemos o batismo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amém. Obrigado, minha irmã Rita. Deus continue te abençoando. Dá um cheiro, Isabel, viu? Vamos louvar esse Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos cantar a nossa esperança. Jesus precisa voltar, é o que nós vamos cantar agora. E como precisa, meus irmãos? Nós precisamos continuar clamando ao Senhor a promessa da chuva cirúrgica para que Jesus volte logo. As coisas estão cada dia piores, irmãos. A violência, a, a humanidade perdeu completamente seu raciocínio. Cada coisa absurda que nós estamos assistindo através das redes sociais, presencialmente também, são coisas horríveis. Jesus precisa voltar, o que nós vamos cantar, para que ele venha nos buscar, nos levar para o seu reino. Vamos louvar o nosso Deus com muita alegria. No coração do homem existe Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos e para lá nós voltaremos.
é sorrateiro, cruel e mau, se opõe ao reino que é eterno, instaura o caos, quebranta os mandamentos, desfaz da lei que é santa e pura, pois troca o certo pelo errado, coloca tudo do avesso. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Eu olho pra mim mesmo e tento achar explicação pras minhas quedas e meu pecar. O bem que quero não faço, o mal que abomino tanto está ali ao meu alcance, constantemente me chamando. O medo me persegue por onde eu vou. A falta de amor é grande, nos apavor. O Espírito do Eterno aos poucos vai se afastando. Os ventos fortes da maldade com toda a fúria estão soprando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. As profecias já apontam Chegou o fim, o fim. a triste história do pecado. Chegou o seu final. O amor e a verdade triunfarão. A paz e a justiça pra sempre reinarão. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Queremos ver Jesus quando Ele voltar. Jesus precisa voltar. Essa é uma linda canção que nos chama a atenção da necessidade de estarmos prontos para quando este dia chegar.
A natureza está gritando, a humanidade perdeu o seu juízo. Irmãos, eu recebi um vídeo ontem. Se eu soubesse que era aquilo, eu não teria aberto. Um pai, um filho batendo na mãe, uma senhora idosa, e ele espancando aquela senhora. Gente, que cena horrível. Horrível aquilo, viu? Eu fiquei indignado com aquela cena. Jesus precisa voltar, irmãos. E nós precisamos anunciar que ele está voltando. Nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco na oração nesse momento. Quero convidar meu irmão Robson. Bom dia, meu irmão Robson. Graça e paz, homem de Deus. Bom dia, Mário. Graça e paz a todos. Bom Paz de dia, bom Cristo. dia. A paz do Senhor Jesus. Quero convidar minha irmã Lúcia. Bom dia, irmã Lúcia. Abra seu áudio, irmã Lúcia. A senhora está me ouvindo? Abra seu áudio aí para participar conosco também. Bom dia com alegria. Lúcia Bom dia com Carvalho. alegria. Bom dia com alegria. Bom dia. Eu falei uma Lúcia e abriu outro, foi? Bom dia, irmã Lúcia do irmão Pedro lá em Natal. Tá me ouvindo, irmã Lúcia? Tudo bem? Tu me ouves? A senhora está me ouvindo, irmã Lúcia? Sim, estou Bom, ouvindo. bom dia, como está a senhora? Bem, graças a Deus. Melhor do que as encrencas da vida, mas graças a Deus a nós indo. Amém. É bom tê-la aqui conosco, viu, irmã? Deus te abençoe. Vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Robson intercede pela chuva cirúrgica. Irmã Lúcia, interceda pelos pedidos do varal que foram postos ali, tá bom? E a nossa irmã Lúcia Carvalho, tá me ouvindo, irmã Lúcia Carvalho? Estou, sim. Pronto, Alto e bom som. a senhora vai estar orando, minha irmã, pelos nossos irmãos que estão estudando a palavra de Deus. Tem muita gente estudando a Bíblia, e principalmente agora que nós vamos estar iniciando a Semana do Calvário, tá bom? Interceda por essas pessoas que estão Amém. estudando a palavra de Deus. Se você puder quiser ficar de joelhos, fique à vontade. Começa com Robson, depois a irmã Lúcia, lá em Natal, depois a irmã Lúcia Carvalho. Amado Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um despertar, pela presença aqui dos nossos irmãos, Senhor. Em o mesmo Espírito, na mesma verdade, buscando, Deus, de Ti, o que nós mais precisamos na face dessa terra, é o perdão dos nossos pecados, Senhor, e o batismo do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Vem, Pai, nos agraciar com esse ser celestial que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva à Tua presença, Senhor, aonde através dele, do sacrifício do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós achamos graça e achamos mercê diante de Ti. Batiza-nos, Senhor. Vem completar o que de incompleto houver em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome e para a nossa alegria. Essa é a minha oração, é a nossa oração. E é fazendo em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Continuando, ó Pai, nossa augusta presença, aqui estamos nesta madrugada, agradecidos a Ti, ó Deus, pelos Teus planos. E venhamos aqui, Senhor, pedir a Ti que vem, Senhor, nos guiar e a nossa fé sustentar. Pai querido, Tu sabes como nós estamos passando num mundo tão complicado. E Tu não viestes ainda, Senhor, de repente seja porque nós estamos acomodados. Precisamos ir falar do Teu amor para as pessoas que nos rodeiam, que essa é uma missão nossa, que Tu deixaste para nós. Mas nós estamos muito acomodados e estamos a desejar. Mas, Pai, tenha misericórdia de nós para que possamos acordar antes de ser tarde demais. Quero abençoar também, Senhor, todos os Teus filhos da madrugada, principalmente que os Teus pedidos que estão sendo feitos,
que é para cirurgia, é para outros problemas de doença, é as famílias que estão muito complicadas. Enfim, Senhor, nós estamos vivendo num mundo que só pedimos e pouco agradecemos, porque a situação está muito difícil. Mas, Pai querido, agradecemos a Ti muito, muito por tudo que Tu és para nós. Sabemos que estamos num conflito, e esse conflito traz para cada um de nós problemas seríssimos. Então, Pai querido, tenha misericórdia de cada um dos seus filhos da madrugada, seja na parte espiritual, seja na parte física, seja na parte financeira, mas que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Portanto, Senhor, vem nos guiar e nossa fé sustentar. Fracos somos, mas confiando no Teu poder, possamos resistir às lamuras desta vida. Nós te louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós, pecadores, foi morto na cruz. Te louvamos, ó Deus, pelo Espírito Luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Ó, vem nos encher de celeste fervor, de paz e esperança, de fé e amor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nossa. Pai querido, Pai bondoso, Deus Todo-Poderoso, sabemos, Senhor, que o Espírito Santo atua de maneira intensa nesses últimos momentos que estamos vivendo aqui na Terra, principalmente na vida daqueles, Senhor, que são sinceros, onde quer que estejam. Eu sei que Tu, Senhor, tem buscado pessoas de longe, de perto, através de seus mensageiros, Senhor, obreiros bíblicos, através de testemunhos. Então, Senhor, continua nos usando para que essas pessoas cada dia mais se acheguem a Ti e Te conheçam em espírito e em verdade. Que a boa semente possa ser plantada através dos Teus servos e principalmente, Senhor, com o poder do Espírito Santo. Então, usa cada uma dessas pessoas que estão tomando curso bíblico, para que eles tomem uma decisão sincera ao Teu lado, Pai. Para que eles venham, Senhor, saber que só o Senhor é Deus. Restaura o coração de cada um e ajude-os a cada dia mais se decidir ao Teu lado. Sabemos, Senhor, que tem muitos na Sua seara e os ceifeiros são poucos. E nós estamos aqui rogando para que venha mais ceifeiros para a Tua seara, para que Tu volte logo. Obrigado pelo Teu cuidado e amor e obrigado pelo batismo do Espírito Santo nesse dia nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmã Lúcias, as Lúcias dessa madrugada, irmão Robson, Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Vamos agora, queridos, entrar em sala simultânea, você terá a oportunidade, junto com o amigo, com o parceiro de oração, apresentar também a sua petição. Vamos lá, vamos liberar a sala para que você também tenha a oportunidade de orar. Muito bem, meus queridos, estamos de volta, voltamos para a sala principal. Meu querido pastor Robson, meu amigo, meu irmão em Cristo, muito bom dia, pastor Robson. Chegou um pouquinho depois da sala aberta, aí fica complicado entrar, né? Dá um bom dia, pastor Robson, para esse povo aí bonito. Bom dia, Mário, bom dia a Bom todos. dia, pastor Robson. Rapaz, Bom Martinha tá numa folga, Mário. Pode, ô, Mário, pode isso, Mário? Assistir o culto deitado, Mário, pode? Quem é, pastor? Olha a Martinha aí deitada, tá vendo? Um travesseiro aí. E o travesseiro dela é móvel. Pois é, o travesseiro e o cachorro. Ô, pastorzão. Amigo, deixa eu passar a informação aqui para vocês rapidinho. Quando você abrir a sala, quando abrir a sala simultânea, vai aparecer uma mensagem para você acessar a sala. Você clica ali, senão você não consegue acessar a sala, tá bom? Depois que a sala simultânea é aberta, quem chega depois não consegue entrar. Mas aqueles que estão na sala principal, que quando libera a sala simultânea, você precisa clicar no botão para acessar, senão você não consegue entrar, ok? Muito bem, meu pastorzão, meu amigo, eu estava ouvindo o senhor falando sobre a chuva. Aqui já está chovendo, vem Camaçari,
É, as Pois é. chuvas. Manda para cá, para Nordestina, que aqui tá quente, amiga. Aqui é calor muito. São E a as águas de chuva março fechando o verão, né? bateu uma garoazinha antes de ontem, uma garoa bem fina. Foi bom que deu uma frescadazinha e tudo, mas não molhou, não. Não molhou o chão, não. Aqui está muito quente, muito calor ainda. O sol chega dói na pele. Quando você trabalha no sol, chega arde. Chega, tem que usar protetor solar, Certo? Não é viu? brincadeira, não. Não é brincadeira, não. É, Eu quero mas tá ver bom, graças a Deus. lá no Espírito Santo não acontece isso, não, viu, pastor? Lá o clima lá é bem mais tranquilo, o calor lá é amenizado, né, Robson? O clima aí no Espírito Santo é diferente. Mas muito bem, queridos, nós estamos. Zilma, é A bom Deni já vê-la. está viajando, parece aí. Ó. É, a Ademir está na estrada, né? Está viajando. Cuidado, viu, Ademir? Ela está Direção, viajando já. celular em direção não Começou combina, não. cedo hoje. Tenha cuidado aí, tenha cuidado. Bem, queridos, Pastor Robson, nós chegamos a um dos livros que eu sou apaixonado pelo livro do Apocalipse, pastor. Pense numa pessoa que gosta do livro do Apocalipse. Eu amo o livro do Apocalipse. Antes mesmo de me tornar um cristão adventista ao sétimo dia, eu sempre fui encantado pelo livro do Apocalipse. E a nossa jornada a partir de hoje é sobre este livro fantástico, que traz esclarecimento, fala sobre o tempo do fim, os sinais que apontam para a volta de Cristo e muitos outros sinais que são interessantes, importantes. E hoje nós nos deparamos com o primeiro capítulo, pastor, deste livro chamado Apocalipse. Abra sua Bíblia Exato. aí. Para começo de Seminário conversa, do Apocalipse, fizemos muitos, né? muitos desses, pastor, muitos Aquele, desses. aquele, aquele projeto foi interessante. Eu tive a oportunidade de dirigir por vários anos o Seminário do Apocalipse. Batizamos muita gente naquele período. Um período muito bom, aquele período do Seminário do Apocalipse, né? Tivemos essas séries aí, tivemos aquele projeto lá com o livro do Daniel Belvedere, né? Tivemos com Isso. outros autores aí que escreveram um material muito bom. E houve um período da igreja que a igreja tinha, na ADSAT, não tinha Novo Tempo ainda, né? Ainda foi no tempo da ADSAT. E nós tivemos um programa aí, né? Depois tivemos o Apocalipse Final Feliz com o pastor Luiz Gonçalves também, que foi muito bom. Tivemos alguns programas muito bons do Apocalipse, né? E até hoje eu tenho saudade do Seminário do Apocalipse, que eu dirigi várias vezes. Foi uma bênção aquele projeto lá na minha terra, aqui na Camandaroba, né? Nós tivemos alguns anos, rapaz, nós fizemos um seminário desse aí, que a igreja lotou, mas lotou de gente, que a gente precisava pedir os irmãos para sair da igreja, para dar lugar ao pessoal de fora, as visitas, né? E nesse período, foi um período muito bom, foi na década de 90 ali, da década de 80, início da década de 90, que foi realmente uma grande bênção esse projeto de estudo do livro do Apocalipse, né? Eu tive a Então nós experiência, precisamos. pastor, eu tive uma experiência com, desculpa lhe interromper, meu irmão, o senhor falando aí me deu saudade, porque eu também, pastor, tive muitas vezes a oportunidade de pregar sobre o Apocalipse, um livro que eu gosto muito, e de fato, pastor, muitas pessoas se converteram através dessa mensagem, do livro do Apocalipse. É tremendo. Mas vamos lá, Muito pastor. bem, mas Começa dizendo vamos que é uma tocar, né? revelação, né? É uma revelação de quem para quem? É, é interessante porque muita gente acha que o Apocalipse tem medo, né? Tem uma tia mesmo que disse que ela disse que tinha medo do Apocalipse. Eu não gostava de ler Apocalipse, porque ele tinha medo. Mas a palavra Apocalipse, na verdade, significa, é traduzido aqui como revelação, não é? Porque, na verdade, é isso. Né? A palavra Apocalipse significa revelação. Etimológica contra oculto, né? Ou seja, aquilo que é revelado. E é um testemunho de Jesus, né? Você vai ver aí, ele começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu e que Jesus, né, através, né, de João, passou para a sua igreja para revelar as coisas que em breve devem acontecer, né? E ele enviou por intermédio do anjo, o anjo notificou a João e João escreveu, então, essas palavras aí do Apocalipse. E ele começa dizendo que é feliz, né?
aquele que lê. É interessante que aqui é traduzido como aqueles que leem, mas na verdade no grego ela está no singular, né? É bem-aventurado aquele que lê. Por quê? Porque naquele tempo nem todo mundo tinha Bíblia. Mas por isso que João diz: feliz é aquele que lê. E aqueles, aí sim está no plural, que ouvem e guardam. Né? Então a felicidade, a bem-aventurança, né? A bênção, não é só para quem lê. A bênção é para quem lê, é para quem ouve, mas tem que fazer o que também? Guardar, não é? O que ouve, os que ouvem e os que guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. É interessante, né? A questão aqui, mais uma vez, da brevidade do tempo. O apóstolo João escreveu aí ainda no primeiro século, né? E ele vai dizendo aqui que o tempo está próximo, né? O tempo está próximo. Então está chegando o dia. Esse livro foi escrito especialmente para as igrejas ali da Ásia Menor, né? E é um livro dos mais antigos, não é o último a ser escrito, né? Mas é um dos mais antigos, acreditam os estudiosos, por volta do ano 95 foi que foi escrito o livro do Apocalipse, né? Nós sabemos que João era ancião, né, da igreja e foi o único dos discípulos que não foi assassinado, né, que não foi morto por causa do evangelho. Bem que tentaram, né? Mas ele foi preservado, né? Morreu de velhice mesmo, pela idade, e teve a oportunidade de vivenciar algumas experiências ainda no final do primeiro século, né? Porque a perseguição já começa por ali, né? Mas ele escreve essas cartas às igrejas da Ásia. Lógico que na Ásia havia muitas igrejas, mas especialmente ele escreve as 7 igrejas que nós conhecemos. Nós vamos estudar isso amanhã no capítulo 2, a partir do capítulo 2, capítulo 2, capítulo 3, nós vamos ter as 7 cartas escritas às igrejas. Mas de maneira especial, aqui no primeiro capítulo, você tem uma descrição de Jesus Cristo, né? Cada uma tendo o seu significado aqui, não é? Então, João escreve, ele diz aí no verso 4, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, não é? E ele fala que é da parte daquele que é, que era e há de vir, não é? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, nós temos aqui no primeiro capítulo, nós vamos ter logo para frente aqui um pouquinho, a descrição do Cristo glorificado, né? Então, ele diz que este soberano da terra, dos reis da terra, o primogênito dos mortos, a fiel testemunha, que é Jesus Cristo, esse é aquele que nos ama. Né? Louvado seja Deus, aquele que nos ama, e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdócio para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É interessante porque você tem aqui, mais uma vez, o apóstolo João reafirmando a sua fé, a sua crença na divindade de Jesus Cristo. E aí você vê que até hoje ainda existe pessoas que não creem, não aceitam, nós já falamos sobre isso aqui, né? Sobre a divindade de Cristo. Mas aqui, mais uma vez, o apóstolo João vai mostrar claramente quem é Jesus, não é? Jesus é aquele que nos ama. Jesus é aquele que encarnou, que se tornou um de nós e que em nosso lugar não só viveu, mas sofreu e morreu. E pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, ele nos libertou do pecado, da condenação do pecado, mas não é só da condenação. Ele nos liberta da condenação do pecado na justificação, ele nos liberta do poder do pecado, no processo de santificação, não é? E nos libertará em sua vinda da presença do pecado, né? Que é a glorificação. Então aí nós temos a obra completa da salvação,
nesse processo. Salvação é um processo, né? Começa com a justificação, quando a gente aceita Jesus como Salvador, e ele já não nos condena mais. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, você aceitou Jesus Cristo, está salvo. Mas ali a primeira a primeira etapa da salvação, que é a justificação. Você é salvo de quê? Da condenação do pecado pelos pecados cometidos. Então, tudo que você fez até ali, não importa o que tenha sido, não é? Quando você aceita Jesus, você é declarado justo, ou seja, você é perdoado ali, ok? Você é perdoado. Só que aí começa uma nova história na sua vida. Você agora perdoado vai viver uma vida de santificação, ou seja, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você não vive mais como vivia antes, você foi agora transformado pelo poder do Espírito Santo, está sendo transformado dia a dia pelo poder do Espírito Santo, né? E aí Jesus vai dizer, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, cada dia tome a sua cruz e me siga. Aí você passa agora a seguir os passos de Cristo, vivendo uma nova vida, e esse processo também é pelo Espírito Santo, chamado de santificação. Não é? Você foi chamado para ser santo, ou seja, separado por Deus, separado para Deus, viva em novidade de vida. Agora Jesus passa a viver em você, que é isso que nós estamos fazendo aqui, clamando pelo poder do Espírito Santo, para que Cristo habite em nós e vivamos uma vida de santidade, uma vida sem pecado, na verdade, não é? É para a gente procurar viver uma vida sem pecado, longe do pecado, perto de Jesus, ok? E aí estamos nesse processo de santificação, dia a dia mortificando a nós mesmos, morrendo para nós mesmos, permitindo que Cristo viva em nós, que o Espírito Santo atue, e aí nós estamos indo, até o dia em que Jesus vai voltar, né? Porque a santificação é uma obra que dura toda a vida. Quando Cristo voltar, aí essa velha natureza, que ainda está dentro de nós, embora sendo mortificada a cada dia pelo Espírito Santo, ela vai ser tirada de nós. E não teremos mais tendência para o pecado, né? É uma luta mesmo, Márcio, é verdade. É uma grande luta que nós travamos todos os dias, mas não somos nós. A luta é travada pelo Espírito Santo. É isso que a gente precisa aprender. É que essa luta não é minha, não é sua, porque nós não podemos vencer a luta contra o pecado. A luta tem que ser do Espírito Santo. Então, a nossa luta é para estar aos pés de Cristo. É cada dia, a minha luta e a sua luta, meu irmão, é para manter a comunhão com Jesus, é permanecer em Jesus, lembra? É permanecer em Jesus. Porque se você for partir para lutar contra o inimigo, partir para lutar contra o pecado, você será derrotado. Então, a luta não é para estar lá brigando com o diabo, não. Nem o pecado não, porque a gente não consegue vencer. A luta é para permanecer perto de Jesus, é clamar, é suplicar, se humilhar, é estar ali reconhecendo que não podemos, mas reconhecendo que Jesus está presente em nossa vida e Ele pode, ok? É deixar Cristo viver em nós, essa é a nossa batalha, tá certo? E aí depois ele apresenta aqui, né? O verso 7 é a doce esperança, né? Esse que é o Todo-Poderoso, esse que nos ama, esse que deu seu sangue por nós, vem com as nuvens e todo olho o verá. Glória Amém, a Deus, né? amém, Então, aqui mais amém. uma vez é reafirmada aqui a esperança da volta de Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aí agora você tem um dado aqui importante, não é? Porque diz que quando Jesus voltar, né, todo olho o verá, até aqueles que o mataram. Então, o que é que nós entendemos do verso 7 de Apocalipse 1? É que vai haver uma ressurreição especial um pouquinho antes da volta de Jesus. Porque aqueles que mataram Jesus, eles vão ressuscitar um pouco antes para ver Jesus voltando em glória e majestade. E é interessante porque isso é o cumprimento de uma promessa que o próprio Cristo fez, não é? Ele disse assim, olha, desde agora vocês não me verão mais, até o dia que vocês digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, não é? E ele disse para os seus algozes, quando estava sendo julgado lá no Sinédrio, disse assim, vocês verão os céus abertos e o Filho do Homem vindo das nuvens com poder e grande glória. Então, Jesus disse que aqueles homens que o julgaram, aqueles que o mataram, e aí vamos incluir Anás, Caifás,
não é? O pessoal que fazia parte do Sinédrio, que condenou Jesus, aquele povo que, né, Pilatos, o povo que matou Jesus, eles vão ressuscitar um pouquinho antes de Jesus voltar para ver Jesus voltando. Não é? E Amém. nós aprendemos, através do grande conflito, que aqueles que morreram também durante o tempo da mensagem do terceiro anjo também vão ressuscitar um pouquinho antes. Não é? Então haverá uma ressurreição especial um pouquinho antes da volta de Jesus. E esse povo que viveu na expectativa, aqueles que morreram por causa da pregação da volta de Cristo, aqueles que foram perseguidos, não é? Esses que morreram durante esse período aí, eles vão ressuscitar um pouquinho antes para ver Jesus voltar. Depois, os demais mortos ressuscitam quando Cristo já está aqui, não é? Então, nós temos esse daí. Claro que nós sabemos, eles vão ressuscitar, eles vão ver Jesus voltar, eles vão reconhecer que ele é o Cristo, o Messias, mas vão morrer de novo pela manifestação gloriosa de Cristo, não é? Porque eles não aceitaram Jesus, eles rejeitaram, na verdade, perseguiram e mataram, não é? E aí ele vai falar aqui a respeito da sua experiência, quando ele se acha aí na ilha de Patmos, e ele ouve uma voz, não é? E ele ouviu essa grande voz, como de trombeta, dando a ordem para que aquilo que ele estava vendo, ele escrevesse e enviasse para as igrejas. O que você vê, escreve no livro e manda para a igreja. O que é que ele viu? Ele tem uma visão do Cristo glorificado. Ele viu no meio dos candeeiros, nós sabemos que o candeeiro simboliza o quê? Lembra do candeeiro, o candelabro que estava lá no lugar santo, não é? O candelabro ficava, quando você entrava no lugar santo, ele ficava do lado esquerdo, do lado direito a mesa da preposição, e em frente ao véu, o altar do incenso, não é? E ele olha e ele vê o candeeiro, que tinha quantas lâmpadas? 7 lâmpadas. Essas 7 lâmpadas, elas representam os 7 períodos da igreja, não é? Que são correspondentes às 7 igrejas, os 7 períodos da história da igreja. Então, o candelabro, ele representa a igreja, a história da igreja, que deve ser a luz do mundo, né? Que recebe luz de Cristo e recebe o óleo do Espírito Santo para iluminar a terra com a luz do Evangelho. E ele vê aqui no meio dos candeeiros, ele vê aqui um ser celestial, né? Semelhante a filho do homem, com vestes até os pés, né? Vestes talares, cingido na altura do peito, com uma cinta de ouro, e a sua cabeça, os cabelos são brancos como a alva lã, como neve, os olhos são chamas de fogo, e os seus pés como bronze polido, não é? Refinado numa fornalha. A sua voz é como voz de muitas águas, é a voz como se fosse um quarteto falando, não é? Ao mesmo tempo. Tinha na mão as 7 estrelas, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Então ele tem uma visão do Cristo glorificado, vestido como sumo sacerdote que é, não é? Veja que ele está aqui vestido com a roupa do sumo sacerdote no meio do candeeiro. E ele diz: quando eu vi, eu caí como um morto, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a mão e ele me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então nós temos aqui o Jesus glorificado e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Quem tem a chave da morte e do inferno não é o diabo, não é? Quem tem a chave é o Senhor, é Jesus Cristo que tem a chave da morte, da vida, de tudo. Ele está no controle, está no comando. Amém, amém, amém. E ele diz: escreve porque o que você viu, as que são, as que hão de acontecer depois disso. Né? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, mais uma vez, reafirmando aqui o que eu falei, né? Os 7 candeeiros, 7 lâmpadas ali representam o período da igreja. Então, nós temos aqui uma visão de Cristo. Então, muitas vezes a gente ouve dizer assim: não, Jesus não vem mais não, porque ele veio a primeira vez, mataram ele, e ele vai viver aqui. Meu tio costuma dizer isso, né? E nada, tu vai ser besta, tá vendo que Jesus não vai voltar mais aqui, rapaz? Que ele veio uma vez e mataram, ele vai voltar de novo, não é? Só que o pessoal se esquece, né? Que a primeira vez ele veio com um propósito. Na verdade, a primeira vez ele veio para morrer mesmo. O que fizeram foi aquilo, foi cumprimento do propósito de Deus. Jesus nasceu a primeira vez nesta terra para viver uma vida perfeita, para conquistar a vida pela sua obediência, não é? Pela sua fidelidade, pela sua justiça.
conquistar o direito à vida, e ele conquistou, viveu uma vida perfeita, sem pecado, porque lembre que ele é o segundo Adão, né? Adão deveria viver uma vida perfeita para ter direito à vida eterna, ok? Lembra disso, né? Deus o colocou no jardim do Éden, e ali foi colocado também o teste, né? A árvore da ciência do bem e do mal. Se Adão tivesse permanecido fiel a Deus, sem pecar, ele teria direito à vida eterna pela sua obediência, não é? Pela sua fidelidade aos mandamentos de Deus, conquistaria a vida eterna. Entretanto, Adão falhou, ele caiu. Quando ele caiu, ele deveria morrer. Mas como o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, havia um plano de salvação para o ser humano. E nesse plano estava o envio do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Segundo o apóstolo Paulo, o segundo Adão é Cristo, que veio à semelhança do primeiro Adão, sem tendência para o pecado, mas já sofrendo no seu corpo, né, os efeitos colaterais e as consequências do pecado, com fraquezas, né, de cansaço, né, que ele não tinha o mesmo vigor físico que Adão tinha. Né? Jesus já veio num corpo que já tinha sido degenerado pelo pecado ao longo de milênios. Né? E aí Jesus veio como segundo Adão, ele assume a forma humana, ou seja, se torna um de nós, não é? A partir da encarnação ali com Maria, e vive uma vida perfeita, sem pecado, não é? E aí ele conquista o direito à vida eterna. Mas, como ele devia, como ser humano, ele se torna maldição por nós, ele morre na cruz do Calvário em nosso lugar, derrama o seu precioso sangue para resgatar a raça, e ele, como segundo Adão, representando da raça, ele reconquista a vida eterna, e ele dá esta vida eterna para os seus filhos quando morre na cruz do Calvário. Por isso que todo aquele que tem fé em Jesus não está condenado, mas se ele aceitou Jesus, ele está salvo. Amém. Porque os méritos de Cristo são aplicados a Amém. ele. A justiça de Cristo é transferida para ele. Amém. E ele então Glória a Deus. morre a nossa morte para nos dar a vida que era dele. Mas agora ele ressuscita, volta para o céu como nosso sumo sacerdote, e agora ele vem para nos buscar. Não Amém, é? amém. Virá, mas ele não virá mais como o infante de Belém. Ele não virá mais como aquela criatura frágil para morrer, não. Ele agora vem aqui, a Bíblia diz, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. É o Cristo glorificado, não é? É aquele que reina em todo o universo. É o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que tem a chave do inferno. Aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Mas Amém. esse é o mesmo que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado. Então Amém. nós temos toda a tranquilidade para que em Cristo possamos estar aí seguros. Por isso que a Bíblia diz, quando vocês virem estas coisas acontecerem, levantem as vossas cabeças, exultem, porque a vossa redenção está Se próxima. aproxima. Né? Pastor Se Robson, aproxima o grande dia. a irmã Lúcia pediu a palavra. Irmã Lúcia, pode abrir seu áudio, irmã Lúcia. Pois não. É porque quando o pastor Robson estava falando dos que crucificaram a Cristo, vão estar vendo Jesus voltar, aqui no Conflito dos Séculos ele falou isso, mas é de todos os que morreram na fé de 1844 para cá, vão ressuscitar um tempinho antes. E Sim, essa é o que eu falei, ressurreição, exatamente. e essa ressurreição que eu entendo é porque, nesse momento, Jesus está sendo, numa reunião muito especial no céu, que ele vai ser condecorado como Rei dos Reis. E aí, todo o céu vai estar nessa festa. E nós vamos ficar aqui nesse mundo desesperados, porque não vamos ter os contatos com o céu. Aí, os que morreram já com o corpo glorificado, eles vão nos animar. Vamos dizer, não, vamos perseverar. E eu entendo isso. Que Jesus, por exemplo, a minha mãe, eu vou ver minha mãe. Aí a minha mãe vai me dar força. Então, a gente precisa muito saber disso, porque a gente acredita que quem é os espíritas acredita que as pessoas se incorporam, né? Que Satanás vem incorporado aí, mas não é a pessoa que está sendo incorporada, é a pessoa já glorificada que vai nos animar, vai nos dar força naquele momento bem difícil para os que estiverem na reta final. Eu não sei me expressar direito, mas é o que eu estava querendo falar, acrescentar aí.
Ok, irmã Lúcia. Eu vejo a senhora sozinha. Cadê o Os que irmão Pedro? morreram, o que é- o- O irmão Pedro não está hoje com a Tá senhora aí. bem. É que a gente acordou, é porque a gente acordou muito cedo, quase meia-noite, e ele foi ler, eu também. Aí, quando chegou numa hora lá, 3 horas, ele foi dormir. Tá Pronto. dormindo, deixa ele dormir. De- Ele, Deixa o meu deixa irmão o velhinho descansar. dormir. É, é isso aí. Tá bom, irmã Lúcia. muito bem. Ô, pastor Robson, deixa eu falar aqui rapidinho. Eu sei que o tempo já passou. O senhor estava falando aí da visão de Cristo glorificado, né? Os candelabros explicando o que significa, né? E eu estava aqui lembrando, pastor Robson, que há mais ou menos uns 3 meses, foi o ano passado isso, o ano passado, pastor Robson, eu estava me preparando para orar no meu quarto e de repente ficou um clarão, pastor Robson, eu não sei dizer ao senhor e aos demais irmãos se eu estava sonhando ou se eu estava vendo. Eu sei que foi muito claro, pastor Robson. O meu quarto ficou numa claridade imensa. Eu fiquei assustado com aquilo. Eu fiquei olhando para aquela luz e de repente, na minha frente, pastor Robson, apareceu a figura do Senhor Jesus Cristo como como se ele estivesse, e realmente ele estava no lugar santíssimo, com aquela roupa de sumo, Amém. aquela roupa de sumo sacerdote, né? E eu fiquei olhando aquela cena, e ele com aquele chapéu, tudo, né? Eu vi a arca, eu vi o incenso, eu fiquei, foi mais ou menos uns 20 segundos, muito tempo. 20 segundos é muito tempo. E de repente ele olhou assim para mim, pastor, ó, virou o rosto assim e deu um sorriso lindo, um sorriso lindo. Eu nunca vi um sorriso tão bonito, pastor. E, e aí ele volta novamente os olhos para aquela cena ali na frente dele e ele faz assim, pastor, ele tira a mitra, né, o chapéu e coloca assim, ó. Quando ele coloca assim, some. Aí fica tudo escuro novamente. E eu fiquei preocupado com aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que significa isso? Quando eu falei assim, o que significa isso? Eu ouvi o Senhor dizendo assim, ó, ele está perto, ele está próximo de sair do lugar santíssimo. Ele está próximo de sair do lugar santíssimo. Eu entendi, pastor Robson, que Jesus está se preparando para sair do lugar santíssimo. Não vai demorar, pastor. Com certeza. Né? Isso é o que nós cremos, né? Que está próximo de ele terminar a intercessão no Santuário Celestial, né? Para voltar à Terra, a fim de concluir esta obra. Né? Então, essa é a nossa esperança, ok? Mas podemos ficar tranquilos, porque se continuamos em Cristo, está tudo bem. Não é? O importante é permanecer nele. Aquele que permanecer em Cristo, esse está tranquilo, né, para enfrentar as últimas provas. A irmã Lúcia falou aí o que eu tinha comentado, né, que a ressurreição especial ela vai contemplar quem? Os crentes, né, da mensagem do terceiro anjo, aqueles que sofreram por causa da cruz, não é? Porque não terminou ainda, não é? Nós estamos vivendo nesse período em que muita gente já não crê mais na volta de Jesus, como diz a Bíblia. Não é? Nós teremos que enfrentar perseguição daqui a uns dias, não é? Não demora muito, vai começar esse movimento de perseguição aos crentes na volta de Cristo, né? Como diz a Bíblia, literalmente, né? Jesus vai voltar, sim, do jeito que está escrito, né? Com os anjos, com todos os anjos, com o clangor de trombeta. Tem gente que não acredita mais nisso, Mário. É verdade, Entendeu? Tem pastor. crente por aí que não acredita mais nisso. Eles acreditam no movimento, em umas coisas. Eles estão descartando a Escritura. Mas nós continuamos crendo no assim diz o Senhor. Então, do jeito que a Amém. Bíblia descreveu, a volta de Cristo, os anjos se postaram lá quando Jesus foi assunto ao céu e disseram: esse Jesus que vocês estão vendo subir vai voltar da mesma maneira como vocês estão vendo ele subir. Então, nós cremos que vai ser assim. Jesus vai voltar de uma maneira visível, não é? Audível, não é? Vai estar aí com todos os anjos, não é? Virá em sua glória, com poder e glória. Então, nós cremos nisso. Mas ainda muitos serão perseguidos por causa desta mensagem. Em nosso tempo, não falta muito. Não é? Daqui uns dias nós vamos ver, os movimentos estão aí acontecendo no mundo, conduzindo para o desfecho final, conforme descrito no Apocalipse.
Amém. não é? Nós vamos ter a manifestação do anticristo, a imposição de leis religiosas, político-religiosas, não é, que vão levar as pessoas a tomarem a decisão, ou pela palavra de Deus, ou pela tradição dos homens. Nós estamos vendo tudo isso. E esse povo é o povo que crê na volta de Jesus. Esse povo será perseguido, muitos ainda serão presos, alguns ainda vão morrer, até que aconteça o que você viu na sua visão aí, não é? Quando Cristo vai tirar as vestes sacerdotais, vai terminar a sua intercessão no santuário celestial para voltar à terra. E quando Jesus termina, segundo o ritual do santuário, que a gente deve estar lembrado disso, né? Que o santuário era uma ilustração da história da redenção. Então, segundo o ritual do santuário, quando o sumo sacerdote encerrava o seu trabalho no lugar santíssimo, e saía de lá, era o fim do tempo da graça. A porta da graça estava fechada. Né? Os que estivessem salvos até ali continuariam salvos, mas quem tivesse perdido até ali continuaria perdido, não haveria mais chance e oportunidade de salvação. Então, quando a porta da graça se fecha, e ela se fecha exatamente quando o sumo sacerdote termina a sua intercessão no lugar santíssimo, né? Então aí é o tempo dele voltar para buscar o seu povo. Então Jesus termina a sua intercessão no santuário celestial e Apocalipse mais na frente vai nos dizer: continue o justo sendo justo e o injusto sendo injusto, não é? Porque não vai haver mais oportunidade de salvação. E aí ele volta para buscar o seu povo. E aqueles que morreram nessa esperança da volta de Jesus, numa mensagem do terceiro anjo, né? Tantos lá daquela época, quanto aqueles que vão sofrer agora no final, os últimos que vão morrer como testemunho, né? Agora, no final do tempo, esses ressuscitam um pouquinho antes, como disse a irmã Lúcia aí, né? E o Apocalipse fala aí no Apocalipse 7, para ver Jesus voltando em glória e majestade, porque essa era a sua expectativa. Eles descansaram na esperança de ver Jesus voltar. E nós estamos aqui sempre dizendo, né? Ah, eu creio que Jesus volta da minha geração, não é assim? É isso. A gente fica naquela expectativa que vamos ver Jesus voltar, não é que não vamos passar pela morte. Nós não sabemos quem vai ficar, de fato não sabemos. Mas essa é a geração que tem essa expectativa, que vive nessa esperança, né? Essa geração de 1800 para cá, que viveu a realidade da mensagem, né, das 2.300 tardes de manhã, viu o início do tempo do fim. Essas gerações que vieram depois, elas morreram. Os crentes desse período morreram na esperança de ver Jesus voltar ainda estando vivos. Mas, infelizmente, morreram, não chegou o tempo, eles não passaram por essa experiência. Eles descansam no Senhor, mas eles dormiram na expectativa da volta de Jesus. Então, Amém. esses ressuscitam para ver Jesus voltando em glória e majestade. Amém, pastor. Louvado seja Deus. Encerrando, queridos, desse seminário muito bom, muito bom. Nós vamos ter agora esse período do livro do Apocalipse. Nós vamos ter na segunda-feira, infelizmente, a gente não vai fazer nenhum 2, nem o 3, mas o capítulo 4, a visão glorificada de Cristo, nós vamos estar estudando na sexta-feira, se assim Deus permitir, não é isso? A visão do trono, né? Do trono. Capítulo 4 é a visão do trono, né? A visão do trono, O trono exatamente. de Deus. E olha só, irmãos, a bênção de Deus para nós, queridos, é muito importante. Quando você perde essa visão, quando você perde essa fé, você perde tudo, irmãos. Vejam, a experiência de João, para a gente fechar aqui, pastor, porque o tempo já foi embora, ela enche o nosso coração de alegria. Por quê? Porque mesmo em meio a situação assim tão desfavorável, né, foi ali que João viu a glória de Deus. Olha, muitos de nós podemos estar enfrentando situações adversas, complicadas, difíceis, enfermos, enfim. Mas se nós perseverarmos como João perseverou, né? Nós, sem dúvida nenhuma, nós seremos, nós vamos nos surpreender em ver Jesus voltar em paz. Nós cremos que em breve Jesus vai voltar, irmãos. Mas até lá, nós precisamos clamar pelo batismo do Espírito Santo. Amém. E que a nossa fé, irmão, seja fortalecida, na certeza de que estamos bem próximo deste grande dia chegar. Que você e eu possamos manter a nossa fé. Glória a Deus. Não desanimar de forma nenhuma. Enfrente o que tiver que enfrentar, suporte o que tiver que suportar, mas não desista da sua caminhada, porque aquele que veio virá e não tardará. E nós vamos encerrar, pastor, cantando. Pois não, pastor? Pode falar. Eu só ia dizer, Mário, é o seguinte:
para nós só tem uma opção: continuar olhando para Jesus, permanecer nele. Amém. Por quê? Porque o fim já está definido como é que vai ser. Nós já Exato. sabemos quem ganhou a batalha. Entendeu? Nós temos um Cristo que é vencedor, aquele que saiu vencendo e para vencer. Então Jesus já definiu o fim dessa história. E o fim dessa história é Jesus voltando para destruir o pecado, todo o mal e buscar o seu povo, aqueles que permanecerem nele, aqueles que fizeram com ele uma aliança com sacrifício. Então, nossa parte agora, irmãos, é só permanecer nele, se mantenha perto de Jesus, olhando para Jesus, pronto. Ele está voltando para buscar você. Amém, amém. O senhor falou, eu me lembrei de uma frase do pastor Billy Graham, quando perguntaram para ele sobre por que ele acredita em tudo isso, ele fez: eu li a última página da Bíblia, o Cordeiro Pois vai é. vencer, o Cordeiro vai vencer. Vamos cantar, pastor, essa linda música aqui do grupo Arte Trio, que fala sobre a glória do Senhor Jesus. Vamos louvar o nome do nosso Deus, encerrando a nossa jornada de hoje, por sinal muito boa, muito interessante. Como eu disse, eu sou encantado pelo livro do Apocalipse. Vamos louvar o nosso Deus. Misericórdia teve de mim, pagou um preço tão alto que eu não poderia pagar. Quem ele é, muitos tentam ainda decifrar. Ele é a estrada da justiça, a rocha da verdade, fonte de toda a vida. Quem cura os feridos, liberta os cativos, salda a dívida dos devedores, perdoa os pecadores, dá força aos fracos, alivia os oprimidos. Senhor dos senhores, Rei de Israel, porta estreita, caminho para o céu. Deus entre nós ressuscitou, é o Cordeiro glorificado. Ele reina. Ele reina. Vergonha e dor levou por mim, pagou um preço tão alto que não poderia pagar. Quem ele é, muitos tentam ainda decifrar. Ele é o Cordeiro de Deus, o único que pode nos salvar. Força da vida, quem edifica, pedra de esquina angular. Emanuel, príncipe do céu, que era, é e sempre será. Senhor dos senhores, Rei de Israel, porta estreita, caminho para o céu. Deus entre nós ressuscitou, é o Cordeiro glorificado. Ele reina.
Ele reinará eternamente. Esse é o nosso Deus que está perto de voltar, queridos. Mantenha a sua fé. Continue olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não tema o futuro, a menos que esqueçamos como Deus guiou seu povo no passado, diz o Espírito de Profecia. Lembre-se, queridos, a promessa do Senhor nunca teve uma que falhou, não vai ser essa que vai falhar. Ele vai cumprir a sua promessa. E está perto, né, Pastor Robson? Jesus está perto de voltar. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus que estamos aguardando virá com poder e glória para nos levar para o seu reino. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Robson, ore conosco, encerrando a nossa jornada de hoje. Oremos. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, juntos, clamando ao Senhor, por tua graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, que nos batize com teu Espírito Santo, para que possamos permanecer em Cristo até que ele venha para nos buscar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque já conhecemos o final da história, e o final dessa história é glorioso, porque Jesus é o grande vencedor, é aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos resgatou dos nossos pecados, e que muito em breve virá em glória e majestade para buscar o seu povo, a fim de levá-lo para o céu, para estarmos então para sempre com ele. Portanto, Senhor, nos mantenha firmes nesta esperança, que nada, nem ninguém, nos afaste, Senhor, de Jesus Cristo, que nós possamos permanecer nele até que ele volte. Dá-nos a tua bênção para esse dia. Usa-nos nesse dia para a tua glória e para compartilhar com outros esta esperança que temos em nosso coração. Nos dá a tua bênção, Senhor, é o que nós te suplicamos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, fique na paz e na graça do nosso Deus. A gente se vê na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.